Graças a Deus. Estamos ao vivo com todos vocês. Essa nossa sala de leitura que se reúne diariamente. Hoje é o dia de número 108. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos todos os dias. Peço graça, peço força, peço que o Senhor fale ao nosso coração, nos dê saúde e disposição também para que possamos estar aqui juntos todos os dias e assim divulgar a verdade através dessa leitura bíblica, cristocêntrica, com o único objetivo de entendermos os Escritos e aprendermos aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou colocar aqui a Bíblia na tela. Bom, a visão panorâmica de um novo livro que a gente sempre tem no início, né, antes de lermos um novo livro, no caso dessa carta já foi, né, como é 1ª e 2ª aos Coríntios, então eu já fiz ali a visão panorâmica das duas cartas em um dia só. E fiquei de falar para vocês no início dessa carta como seria dividida a leitura por temas centrais, tá? Para facilitar o entendimento. Então isso eu vou falar para vocês. Mas essa breve introdução aqui, que também fala um pouco sobre o que vem pela frente, a gente pode ler junto. É bem curta e eu acredito que vale a pena. De todas as cartas de Paulo, nenhuma revela seu coração de maneira mais pessoal do que a 2ª carta aos Coríntios. Ao mesmo tempo, ela é também a carta mais defensiva no Novo Testamento. Nesta carta, Paulo constrói um forte argumento, a apologia no sentido positivo. Já falei para vocês o que é apologia, né? Defesa da fé, defesa da verdade. Então, ele constrói um forte argumento para defender a verdade, o evangelho, a fé e o seu apostolado, que aqui estava sendo colocado em cache, tá? Em favor da sua autoridade e do seu ministério. Então, ele usa a apologia em favor da sua autoridade e do seu ministério. E várias doutrinas importantes são ensinadas nessa carta, embora seu maior valor deva ser o fato de ela revelar o coração e o espírito de um dos ministros mais impressionantes de todos os tempos. Desta forma, vemos que o verdadeiro mistério, ainda que precise ser defendido de ataques, é comissionado por Cristo e capacitado pelo Espírito. Vamos ao capítulo 1. Bom, como ficou dividido então, para um melhor entendimento, essa 2ª carta de Paulo aos Coríntios? A primeira parte, que é o capítulo 1 e 2, ele vai explicar sobre as razões do seu sofrimento pelo Evangelho. Ele vai expressar uma grande alegria. Assim como ele fez na carta anterior, o capítulo 1 e 2 ele vai falar sobre a alegria de sofrer pelo Evangelho. Na segunda parte, que vai do capítulo 3 ao 7, então ele vai apresentar uma defesa do seu ministério, a defesa dos ataques que ele vinha sofrendo dos falsos mestres legalistas que se passavam por apóstolos de Cristo, mas não eram. Na terceira parte, ele vai dar uma orientação sobre as coletas, isso vai estar no capítulo 8 e 9, e na quarta parte, que vai ser o capítulo 10 ao 13, então ele vai apresentar uma outra defesa contra os falsos apóstolos que se levantaram ali na igreja de Corinto. Então, gente, vem muita coisa aí pela frente, foque na leitura, espere em Deus que Ele nos dê a graça de transmitir normalmente, sem interrupções, e em especial peço também que me ajude em oração, tá? Por esse clube e pela nossa saúde também, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. Deixa eu só fazer um ajuste aqui.
Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a Igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça seja convosco e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Porque, como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. E se somos afligidos, é por vossa consolação e salvação, que é eficaz na perseverança dos mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Ou se somos confortados, é para a vossa consolação e salvação. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, assim como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sereis da consolação. Porque nós não queremos, irmãos, que ignoreis a dificuldade que nos sobreveio na Ásia, que fomos oprimidos excessivamente, acima das nossas forças, de tal modo que nos desesperamos até da vida. Mas tínhamos a sentença de morte em nós mesmos, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem confiamos que ainda nos livrará. Então, a gente não sabe ao certo aqui o que Paulo passou lá na Ásia, né, em Éfeso. Atos 19 fala um pouco sobre isso, mas não dá os detalhes. O que acontece é o seguinte: Paulo ele teve alguma dificuldade, e uma dificuldade muito grande, ao ponto dele dizer que já tinha perdido a esperança de viver. De tal modo que nos desesperamos até da vida. Perderam a esperança, finalzinho aqui do versículo 8, perderam a esperança da própria vida. Estava acontecendo algo que ele já estava sentenciado à morte e ele achou, pronto, agora eu vou morrer. Mas uma reflexão aqui profunda no que aconteceu com o apóstolo Paulo, e ele escreve nessa carta, que serve também para nós, é o seguinte: mesmo sentenciado à morte, ele tinha confiança e tranquilidade de que tudo isso seria resolvido. Todo esse problema que estava causando ou ameaçando a própria vida dele seria resolvido se fosse morto, porque ele acreditava piamente na ressurreição, na vida após a morte. Então, ele estava ciente que após a morte haveria ressurreição e vida. Então, isso para ele também não era motivo de tanto desespero assim. Claro que face à morte, quem não fica um pouco angustiado, mas ele passa aqui muita tranquilidade. Isso aqui é uma coisa boa para a gente aprender com o apóstolo Paulo. Versículo 11. Juntos, também ajudando com orações por nós, para que, pelo dom a nós concedido, por meio de muitas pessoas, graças sejam dadas por muitos a nosso respeito. Porque o nosso regozijo é este: o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade piedosa, não com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus, tivemos nossa conversação, é isso mesmo, conversação, é isso mesmo, no mundo, e mais abundantemente convosco. Porque não vos escrevemos nenhumas outras coisas, senão as que ledes ou reconheceis, e eu confio que vós
as reconhecereis até o fim, como também como também nos reconhecestes em parte, que somos o vosso regozijo, assim como também vós sois o nosso, no dia do Senhor Jesus. E nessa confiança propus anteriormente ir até vós, para que tivesses um segundo benefício, e de passar por vós até a Macedônia, e novamente retornar da Macedônia e ir a vós, e ser conduzido por vós no meu caminho em direção à Judéia. Quando eu, portanto, deliberei isso, usei de leviandade? Eu falei de forma leviana? Eu falei como que eu não ia, mas disse que iria? Ou o que proponho, o delibero segundo a carne, para que em mim haja sim, sim e não, não. Mas, como Deus é verdadeiro, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado entre vós, por nós, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele foi sim. Porque todas as promessas de Deus nele são sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então, Paulo, ele está fazendo aqui uma defesa, dizendo que ele não era inconstante no que ele falava. Se é sim, sim, se é não, não. Se ele não tinha conseguido ir até lá, ele já tinha falado na primeira carta que ele ia até lá, mas não foi de forma leviana. Ele disse que iria, mas não tinha conseguido ir, mas ele iria porque ele propôs isso no coração. Mas é claro que, acima de tudo, a vontade de Deus que era soberana. Mas, contudo, portanto, ele afirma que as suas palavras, a sua mensagem central, que é Cristo, essa sempre foi, sim, sempre foi a verdadeira, nunca houve variação ou inconstância no que ele falava, no que Silvano falava, no que Timóteo falava. Ora, aquele, versículo 21, aquele que nos estabelece convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Além disso, eu invoco a Deus por testemunha sobre a minha alma, de que, para vos poupar, ainda não fui para Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos ajudadores de vossa alegria, porque pela fé estás em pé. Vamos para o capítulo 2. Mas eu determinei isso comigo mesmo, que não irei outra vez a vós com tristeza. Mas eu determinei isso comigo mesmo, que não irei outra vez a vós com tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão o mesmo que foi entristecido por mim. Deixa eu te explicar isso aqui. A maturidade nos leva a olhar para Paulo falando isso e entender o seguinte: mesmo que um cristão ele tenha bons motivos para trazer tristeza ao coração do irmão errante, porque Paulo ele já tinha escrito uma carta severa, já falei isso para vocês. Essa carta ela desapareceu, a carta toda, né, desapareceu, mas alguns pontos são relatados, né? Eu já mostrei isso para vocês na visão panorâmica e na leitura da primeira carta. E essa carta realmente foi muito severa, ela foi para repreender e causou tristeza no coração do irmão errante, da igreja que estava errando. Então, Paulo, com maturidade, ele está falando aqui, olha, eu não queria ir de novo até vocês com tristeza. Porque
Se eu for até vocês com tristeza, quem vai me alegrar? A maturidade disso aqui está no seguinte, é só a gente pensar. Pense. Por mais que eu tenha bons motivos para trazer tristeza ao coração do irmão errante, é muito difícil que esse irmão que foi repreendido esteja em condições de me alegrar. É muito difícil. Por mais que eu tenha motivos, mostre para ele, olha, você está errado nisso, é muito difícil que aquele irmão que foi repreendido, ele vai estar ali, né? Sabe? Como diz nos dias de hoje, de boa. Ah, tranquilo, acabei de tomar um monte de bronca e tá tudo bem, vamos se alegrar aqui. Não, Paulo ele reconheceu isso. Então ele falou, eu não quero ir de novo aí com tristeza porque eu quero ir aí para que vocês me alegrem também. E como que vocês vão me alegrar se vocês estão sendo entristecidos por mim? Então Paulo nos orienta aqui o seguinte, que esse irmão ele precisa ser encorajado diante de uma situação dessas, né? O irmão errou, teve que repreendê-lo, é normal que ele fique triste por um tempo. Então cabe a nós buscarmos reconciliação e não ficar, sabe, esmagando a cana quebrada. Cabe a nós tentar encorajá-lo, bom, deixa para lá isso aí, já foi, já aconteceu, né? Tentar de alguma forma mudar o clima. Então Paulo ele já escreve, já avisa, já prepara que ele não está indo para lá para causar tristeza em ninguém. Pelo contrário, já foi, a carta severa já foi, já passou, eu quero ir aí para a gente se alegrar. Então esse é um dos motivos que eu também, Paulo dizendo, né? Não tinha ido ainda até aí. Versículo 3. E eu escrevi isto mesmo a vós, para que, ao chegar, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, tendo confiança em todos vós, que a minha alegria é a alegria de todos vós. Porque em muita aflição e angústia do coração eu vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que eu tenho mais abundantemente por vós. Mas se alguém causou tristeza, não causou tristeza a mim, senão em parte, para eu não sobrecarregar a todos vós. Suficiente para tal homem é esta punição, a qual foi infligida por muitos. Assim que, ao contrário, vós devis antes perdoar-lhe e confortá-lo, para que talvez o tal não seja consumido por excessiva tristeza. Então veja, disciplinar um irmão errante é necessário, mas sempre disciplinar com vistas a uma redenção, sabe? O pecador se arrepender, e o pecador arrependido, ele deve ser tratado com amor, e não com opressão excessiva para que não cause tristeza. Vocês se lembram que na carta anterior Paulo falou sobre um incesto que aconteceu, e aí nesse ponto ele aplicou a punição mais severa que existe na igreja, no que diz respeito à disciplina, que é a excomunhão, né? Lembram disso? Que ele falou, já entreguei ele a Satanás, ou seja, já tirei ele da comunhão do corpo. Então, Paulo está orientando aqui para a igreja fazer de tudo para não ter que chegar a esse ponto, ao ponto dessa punição mais severa. É a orientação aqui do apóstolo Paulo. Versículo 8. Por isso vos rogo que confirmeis o vosso amor para com ele. E para esse fim também vos escrevi, para saber de vós, por esta prova, se sois obedientes em todas as coisas. E a quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoo. Porque se eu perdoei alguma coisa, a quem perdoei por causa de vós, o perdoei na presença de Cristo,
para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos. O objetivo do diabo é dividir a igreja. O objetivo do diabo é que realmente alguns cheguem ao ponto dessa punição severa de ser excomungado, vamos dizer assim, ou aplicado a excomunhão, né, sobre ele. Então a gente não pode ignorar que esse é o objetivo do diabo. Então a gente tem que fazer de tudo para não perder ninguém, sempre tratando com muito amor. Versículo 12. Além disso, quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta foi aberta para mim pelo Senhor, eu não tive descanso no meu espírito, porque eu não encontrei Tito, meu irmão, mas ausentando-me deles, parti dali para a Macedônia. Agora, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e faz manifesto o cheiro de seu conhecimento por meio de nós em todo lugar, porque somos para Deus uma doce fragrância de Cristo, nos que são salvos e nos que perecem. Veja isso. Então, nós somos para Deus como uma doce fragrância. Pensa aí num incenso, por exemplo. Um incenso, um perfume. Você espirra o perfume ou você acende o incenso, sai uma fragrância. Para Deus, essa fragrância, ela é doce. Nós somos como uma fragrância doce. Tanto para os salvos como para os que perecem, a fragrância é uma só. Porém, olha só, para um, nós somos o cheiro da morte, para a morte. E para outro, o cheiro da vida, para a vida. E quem é suficiente para essas coisas? Porque nós não somos como muitos, os quais corrompem a palavra de Deus, mas com sinceridade, como de Deus, à vista de Deus, nós falamos de Cristo. Deixa eu te explicar isso. Deixa eu te explicar isso com calma. Peço também a compreensão de todos vocês. No final eu vou dar uma satisfação melhor, tá? Mas hoje eu estou tendo que falar assim, bem com calma, bem com tranquilidade mesmo. E peço a paciência de vocês. Veja, nós somos como um perfume nas mãos de Deus. O que nós exalamos, que é a mensagem, a pregação do evangelho, estou falando de um cristão convertido, né? E mais precisamente falando de um pregador, né? Paulo está falando aqui dele, né? Como um pregador, e está falando aqui dos falsos apóstolos também. Já vou explicar isso melhor. Então ele está dizendo o seguinte: a palavra que nós pregamos, a fragrância que nós exalamos, ela é boa. É um cheiro doce. É o mesmo cheiro, é a mesma fragrância para quem se salva e para quem se perde. Só que aí acontece o seguinte, versículo 16. Para um, nós somos o cheiro da morte para a morte, e para outro o cheiro da vida para a vida. Acontece o seguinte, para uns, o que eu falo é como um cheiro de vida. Puxa, é isso mesmo. Eu entendi. Eu conheci a Deus através dessa mensagem. Para outros, que cheiro horrível. É um cheiro de morte. Ela não conhece, ela não entende, ela não aceita. Então, assim é o Evangelho. Aqueles que recebem o Evangelho com conhecimento, através dessa mensagem, elas vivem. Aqueles que recebem o Evangelho, mas não o reconhecem, então é como um cheiro de morte para a morte. Isso é muito profundo. E aí Paulo, no versículo 17, ele diz o seguinte: porque nós não somos como muitos. Nós, os apóstolos de Cristo, ele está falando aqui dele, de Silvano e de Timóteo. Nós não somos como muitos, os quais corrompem a palavra de Deus. Quem são esses muitos? Esses muitos que Paulo está falando aqui
são os falsos apóstolos que estavam agindo ali na igreja de Corinto. E por que eles foram revelados como falsos? Porque eles estavam corrompendo a palavra de Deus. Então Paulo diz, nós não somos como muitos que corrompem a palavra de Deus. O que nós recebemos de Deus com sinceridade, à vista de Deus, ou seja, diante de Deus, nós falamos de Cristo. Agora esses falsos apóstolos, eles estão corrompendo a palavra de Deus, e Paulo, inclusive, ele diz que esses falsos apóstolos, eles agiam sobretudo com motivação financeira. Eles eram motivados pelos ganhos financeiros. Mas sobre isso nós vamos falar mais para frente, quando a gente estiver lendo o capítulo 11, tá? Não vou falar hoje, senão a gente estica muito. Quando a gente estiver lendo o capítulo 11, eu vou lembrar vocês. Então, aqui Paulo já está denunciando, no comecinho da carta, no capítulo 2, que aqueles falsos apóstolos estavam corrompendo a palavra. E a maior motivação deles eram os ganhos financeiros. Qualquer semelhança com o que acontece nos dias de hoje não é mera coincidência. É a palavra se cumprindo, né? Mostrando que essa carta aqui de Paulo aos Coríntios, ela é atemporal, ela serve para todo tempo, porque a todo tempo Satanás, ele age assim na igreja. Lá no capítulo 11 vai falar sobre isso, vai falar que Satanás ele consegue se transfigurar em um anjo de luz, e os seus seguidores também conseguem se transfigurar em homens de Deus. Gente, isso é muito profundo. Aguarde, no capítulo 11 nós vamos falar mais sobre isso. Vamos para o capítulo 3. Segundo Coríntios, capítulo 3. Começamos novamente a elogiar a nós mesmos? Ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós? Ou cartas de recomendação de vós? Por que Paulo está falando isso? Paulo está dizendo isso porque os falsos apóstolos que estavam atuando naquele tempo, eles costumavam escrever cartas de recomendações de si mesmos, falando deles, e pediam também cartas de recomendações deles, né? Para quando chegasse nos lugares, dissessem, nós somos apóstolos também. Olha aqui as cartas de recomendações. Então, Paulo está falando aqui, será que a gente também precisa de carta de recomendação? Paulo nunca achou isso necessário. Versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus, o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Esse aqui é um dos versículos mais distorcidos hoje em dia, por alguns falsos pregadores que não querem que vocês busquem conhecimento. Quem aí já ouviu dizer que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica? Coloque aí nos comentários. Que você já ouviu falar sobre isso? Quem aí já ouviu falar, olha, você não tem que ler a Bíblia toda, porque a letra mata. Olha, se você ficar com esse negócio de ler a Bíblia toda, você vai ficar louco.
Se você ficar lendo a Bíblia toda, você vai apagar a fé, vai matar a sua fé. Quem já ouviu coisas desse tipo? Coloque aí nos comentários. Então é o seguinte, o que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo no versículo, desde o versículo 3, Paulo disse assim: porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas no Espírito. Não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo ele vai agora abrir aqui um paralelo entre a lei que foi escrita nas tábuas de pedra, as leis de Moisés que foram escritas nas tábuas de pedra, e a lei do Espírito que hoje é gravada em nossa mente e em nosso coração. Tá? É isso que Paulo ele abre agora um debate sobre isso. Ele diz que essa capacidade não veio deles mesmos, mas essa capacidade, versículo 6, diz que veio do Espírito. Versículo 5, não que sejamos suficientes por nós mesmos, para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus. Então, não veio deles, veio de Deus, o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Que letra é essa que Paulo está falando aqui? Paulo está falando da letra escrita. Paulo está falando da lei. Paulo se refere àquela lei que foi escrita nas tábuas de pedra. Paulo está se referindo à lei contida no Velho Testamento, o Velho Pacto, a Velha Aliança. A lei, o escrito do Velho Testamento, não se destinava a conceder vida para ninguém. A lei, ela apenas revelava o pecado. Isso é pecado, não faça isso, não faça aquilo. Se fizer, vai ter punição. Então, a lei, a letra, o escrito mata. O que está escrito ali não era para produzir vida. Pelo contrário, só condenação. Tinha também a orientação quanto à expiação do pecado, mas uma expiação pontual. Você fez isso, apresente um sacrifício para expiar isso. Não uma expiação completa e perfeita. A expiação completa e perfeita, quem fez foi Cristo. Quem pagou por ela foi Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui, a letra mata, mas o Espírito dá vida. A letra, a lei, mata. O que foi escrito ali estava destinado não a conceder vida, mas dava luz ao pecado e para a morte. Agora, o Espírito que vivifica é a proclamação do Evangelho. É o Evangelho que anuncia Cristo, salvação pela graça por meio da fé. É a proclamação do Evangelho que nos ensina o cancelamento da condenação e da vitória sobre a morte. Então, a letra mata. O que está escrito ali na lei mata, aponta os pecados. Ninguém vai ser salvo pelo que está escrito ali, mas o que está escrito no Evangelho traz vida. Aqueles que creem em Cristo, por meio da fé, recebem o livramento da morte. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, recebe uma nova chance, recebe uma nova vida. É isso que quer dizer a letra mata, mas o Espírito vivifica. Simples, mas é simples para quem vem entendendo o contexto, né? Para quem não entende o contexto, acaba acreditando em tudo que as pessoas falam para vocês por aí. Quando eu falo para vocês, eu também já acreditei nessas coisas. A Tatiane colocou aqui, ó. Já ouvi que não precisamos ler para entender, porque quem dá a direção é o Espírito Santo. Tá vendo só? Como crerão se não há quem pregue, né? O apóstolo falou, né? Tem que ser pregado, tem que ser lido. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, não é? Tem que ouvir, tem que entender, tem que buscar, tem que conhecer. E ele vai falar mais sobre isso, ó. Versículo 7. Versículo 7.
Mas se a ministração da morte, olha só, gente, isso aqui é muito profundo. Mas se a ministração da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava se acabando, como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Então, se a ministração da morte, a ministração da lei, a lei, Moisés desce com as tábuas de pedra, e o que estava sendo ministrado ali não era para a vida, era para a morte, falava sobre o pecado, enfim, já expliquei. Se isso já era uma coisa tão gloriosa, e o rosto dele resplandecia, né, de maneira que, tá dizendo aqui que as pessoas não conseguiam olhar firmemente para a face de Moisés por causa do seu semblante, só que essa glória ela ia se acabar. Imagine então a ministração do Espírito, que tem que ser mais gloriosa ainda. Essa passagem aqui que o apóstolo Paulo cita, que o rosto de Moisés resplandecia, ela está escrita lá em Êxodo 34. Eu vou mandar para vocês lá no PDF, tá? Na anotação do PDF. Moisés desce com a ministração da morte, com a lei escrita em tábuas de pedra, e o rosto dele resplandecia. O que as pessoas fizeram? Colocaram um véu sobre o rosto dele. Vamos ler isso aqui, vocês vão entender também. Versículo 9. Porque se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça excederá em glória. Porque até o que foi feito glorioso, a esse respeito não tinha glória, em razão da glória que excede. Por quê? Se o que era transitório foi glorioso, muito mais o que permanece é glorioso. Se o que era transitório foi glorioso, muito mais o que permanece é glorioso. Então, a lei, ela era transitória, ela serviu de um ponto a outro. E se isso já foi glorioso, muito mais o que permanece. Vendo então que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade no falar. Então Paulo está falando o seguinte: já que eu tenho essa esperança de que o que eu prego não é transitório, é permanente, então eu falo de uma forma muito simples sobre o Evangelho. Versículo 13: e não como Moisés, o qual colocou um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que é abolido. Gente, para um pouquinho. Não continua lendo, olha para a tela, deixa eu te explicar isso. Veja. Diferente de Moisés, que sabendo que aquele brilho ia acabar, Moisés não ia ficar com o rosto resplandecendo para sempre. Então o que ele fez? Ele colocava um véu sobre o rosto. Leia lá em Êxodo 34. Ele colocava, quando ele ia falar com as pessoas, ele colocava um véu sobre o rosto. Quando ele ia falar com Deus, ele tirava o véu. Mas quando ele ia falar com as pessoas, colocava um véu. Por quê? Quando ele desceu do monte, o rosto dele resplandecia, só que aquilo não ia permanecer para sempre. E aquela luz causou um grande temor nas pessoas. Então, para que as pessoas não soubessem que aquele brilho ia acabar, olha o que Paulo está falando. Para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que é abolido, Moisés coloca um véu. Assim as pessoas não iriam saber se aquele brilho acabou ou não. Então, Moisés, ele não tinha tanta segurança naquilo, até que ponto as pessoas iriam obedecê-lo, porque no fundo ele já sabia que era transitório, ele já sabia.
Ele já sabia que depois dele viria outro, enfim. Então, diferente de Moisés, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, eu posso falar para vocês tranquilamente do evangelho. O que eu estou falando para vocês é permanente, é nisso que nós temos esperança, isso é eterno, isso não vai acabar. Então, Paulo ele deixa claro aqui que a principal finalidade de Moisés ao usar um véu era evitar que os israelitas percebessem que a glória do antigo pacto estava se apagando. Gente, entenda uma coisa, a lei, ela foi planejada por Deus para nos conduzir até Cristo. Vamos ler isso? Está em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Ó. De modo que a lei foi o nosso tutor para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Então, a lei ela foi um tutor. A lei ela nos conduziu até Cristo, foi só até Cristo. Então, a lei foi o nosso tutor para nos trazer a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados nele. E com a chegada dessa nova aliança, com a chegada desse novo pacto, com a chegada de Cristo, então o velho pacto, ele desaparece. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 8. Hebreus 8, versículo 13. Assim como ele diz, um novo pacto, ele tornou o primeiro velho. Ora, o que se deteriora e envelhece está pronto para desaparecer. Então, com a chegada do novo pacto, o velho foi deteriorado e desaparece. O que é vigente é o novo pacto, é a nova aliança. Vamos voltar lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Paramos onde aqui? Aqui, né? Aqui, ó, paramos aqui no 13. Vou ler o 12 e o 13 de novo. Vendo então que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade no falar, e não como Moisés, o qual colocou um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que é abolido. Mas suas mentes estavam cegas, porque até este dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento. Gente, para tudo, presta atenção. Paulo está falando que as pessoas estão com suas mentes cegas quanto a isso, quanto a esse entendimento das leis, das obras das leis, do Velho Testamento, que tudo bem, serviram e nos conduziram até Cristo, mas já está ultrapassado, não é daquela forma mais. E sabe por que essas pessoas têm dificuldade de entender isso? Porque até hoje permanece o mesmo véu. Porque até este dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento. Véu o qual está aniquilado em Cristo. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado. A mesma dificuldade que os judeus do primeiro século tinham de aceitar o convite da graça, de entender, não é mais assim, não precisa de sacrifício, não é mais dessa forma. Vocês vão ser salvos pela graça, é Cristo, Ele é o único caminho. A mesma dificuldade que os judeus do primeiro século tinham, hoje muita gente tem, porque quando elas leem a Bíblia é posto um véu. Gente, presta atenção, não comenta nada agora, olha para a tela, olha para a tela. Quando as pessoas leem a Bíblia, existem alguns Moisés por aí que não querem que elas entendam
Aqui, estou confabulando, tá? Falando de uma analogia. Existem muitos por aí que colocam um véu. O véu de Moisés. É o véu de Moisés. Elas leem a Bíblia apenas com o véu de Moisés, apenas entendendo a lei. Tudo que elas olham é apontando para a lei, é apontando para o Velho Testamento. Todas as pregações é apontando para o sacrifício de Abraão, isso, etc e tal. É sempre apontando para a lei. Até hoje, versículo 15, até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Não é um véu, literalmente falando, não. É como se fosse. Ó, é como se fosse isso aqui, ó. Aqui está a Bíblia. Ó, vamos ler a Bíblia. Mas, ó, vocês têm que ler a Bíblia dessa forma. Com princípios judaizantes, lei de Moisés, isso e aquilo. Mas esse véu foi aniquilado em Cristo. Olha o que está escrito. Versículo 16. Mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu é retirado. Então, existem muitas pessoas que ainda vivem presas nas obras da lei e não conseguem entender que tudo aquilo foi aniquilado em Cristo. Porque um véu ainda é posto. A mente das pessoas são tomadas, as suas mentes estão cegas, porque o mesmo véu permanece na leitura. Não entenderam o sacrifício de Cristo ainda. Só que o versículo 16 diz que, mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Então, gente, é o seguinte, essas pessoas que leem a Bíblia com o véu da lei, com a ótica dos rituais judaizantes e não com a ótica de Cristo, elas estão lendo com a lente errada. Por isso que não entendem a graça, não vão entender. Não vão entender. E esse véu não é colocado aqui literalmente, é no coração. Agora, quando esse véu é retirado após uma conversão sincera a Cristo, e isso é obra do Espírito Santo, então ela passa a entender. É o exemplo que eu dou do óculos. Ó. O óculos. Se eu ler a Bíblia sem óculos, vai estar tudo muito embaçado, eu não vou entender muito bem. Então, é isso aqui. Tem muita gente que está lendo a Bíblia sem a ótica de Cristo, sem os óculos de Cristo. Então, leem com o véu de Moisés. Eu não estou entendendo muito bem. Aí vai pelo que os outros falam. Agora, quando a pessoa se converte a Cristo, é isso aqui. Ó. Ela coloca um óculos e ela começa a enxergar da forma que Cristo quer que ela enxergue. Cristo é a chave hermenêutica. Nós estamos lendo a Bíblia aplicando a hermenêutica, interpretação de texto. A forma para você interpretar os textos da Bíblia se chama Cristo. Agora coloque aí nos comentários. Cristo é a chave para entender a Bíblia. Escreva aí. Cristo é a chave para entender a Bíblia. Escreva. Tecnicamente falando, é a chave hermenêutica. Cristo é a chave hermenêutica. Ele é a chave. Você só entende a Bíblia se você ler a Bíblia com a ótica de Cristo. Tudo apontava para Cristo. Tudo. Só que esse mesmo véu é posto. Por isso que muitas pessoas não conseguem entender. Sempre são levadas ao Velho Testamento. Todas as pregações são levadas ao Velho Testamento, aos sacrifícios, às práticas judaizantes. Estão sempre presas nisso. Infelizmente, o mesmo véu ainda está sendo posto no coração de muitas pessoas. Vamos concluir a leitura para não avançar a hora, né? Ora, o Senhor é Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Capítulo 4. Portanto, vendo que temos este mistério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos. Mas tendo renunciado às coisas escondidas, por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus. Gente, grifa isso na sua Bíblia. Tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade,
Não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todo homem à vista de Deus. Mas, se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos. Então veja, Paulo está falando, eu não estou manipulando a palavra de Deus, como outros fazem. Mas se o meu evangelho está escondido para quem está perdido. Por que ele falou se o evangelho está escondido? É aquilo que a gente está falando, que está escrito no capítulo 3, versículos 15. Está escondido, é como se tivesse um véu em cima, a pessoa não entende. Então, se o meu evangelho está escondido para quem está perdido. Está escondido para quem ainda não foi alcançado. Está escondido para quem ainda não se converteu a Cristo de verdade. E, infelizmente, nos quais o Deus desse mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, vossos servos, por causa de Jesus. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, esse tesouro, esse evangelho que a gente prega, é como se estivesse em um vaso de barro. Eu sou um vaso de barro, eu sempre falo, eu só sou um envelope que carrega uma mensagem. O principal é a mensagem, esse envelope aqui descarta. É ele que cresce, é ele que tem que aparecer. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Porque nós que vivemos sempre somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal, de modo que a morte trabalhe em nós, mas a vida em vós. Tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio da ação de graças de muitos, aumentar para a glória de Deus. Por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia. Olha só, gente, esse aqui, eu vou terminar e vou falar para vocês, inclusive o que eu queria falar. Vou terminar, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O apóstolo Paulo, ele é o meu maior exemplo. Claro que primeiro é Cristo, né? Estou falando de homem, de discípulo, de servo. Por causa disso, nós não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo, o homem interior é renovado dia a dia. É o meu maior exemplo de trabalho, de dedicação, de empenho. Paulo está falando que ele não se deixava desfalecer. Atribulado, perseguido, angustiado, passava tudo, mas não se deixava desfalecer. Ainda que o exterior pereça, o interior era renovado, porque a luta ela é leve e momentânea e nem se compara do que está por vir na glória. Então, é o meu exemplo. Eu assumi um compromisso com vocês de estar aqui todos os dias. Eu só não estarei se realmente for um motivo de força maior, se Deus não quiser. Mas, enquanto tiver fôlego, vida, força, o meu compromisso é com a verdade. E não estou falando isso aqui para que ninguém fique
comiseração, com dó, com isso, com aquilo. Não, gente, eu só sou envelope. Só um envelope. Estou aqui para entregar a mensagem, é verdade. Agora, o que eu espero é que vocês do outro lado tenham também o mesmo compromisso de estar todos os dias. Se esforcem. Não se deixe enganar. Satanás, ele é astuto. Ele levanta falsos mestres, falsos profetas. Se você não estiver bem preparado, se você não conhecer a verdade, se possível, diz a Bíblia, que ele enganaria até muitos daqueles que foram chamados. Quem dirá daqueles que ainda nem o conheceram de verdade? Se possível, que não é possível, né? Quem foi chamado, quem foi escolhido não vai ser enganado. Mas ele vai tentar até o último dia. A gente precisa vigiar. Um abraço de fé e força. Amanhã a gente se reúne no mesmo horário de sempre, se Deus quiser. Tchau, tchau.